Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é dia do conto, dia de história. A gente gosta de história porque a história traz os elementos, traz um simbolismo, nos conecta aí com alguma parte afetiva da nossa história, porque todos nós já escutamos um conto, histórias na nossa infância. Então as histórias, principalmente os contos, né, eles trazem muitos elementos simbólicos que a gente aprende com eles, a realidade da vida por trás do simbolismo. Hoje eu vou contar um conto sufi do Nasruddin, que foi um sufi do século XIII. E Nasruddin, às vezes ele é visto, as histórias dele são contadas por aí como anedotas, como piadas, né? Porque ele tinha esse aspecto. Ele ensinava através do humor, das alegorias. Então essa história ela tem aí um fator engraçado, mas ela é bastante profunda e nos toca uma realidade que precisamos ver. Se chama A Verdade Conveniente. Então, como Nasruddin gostava de humor e de histórias alegóricas, é claro que a vida dele era assim também muito divertida. Então a história já começa assim, com Nasruddin se divertindo na taverna. Estava ele na taberna com os amigos em um dia que fazia muito frio. E aí eles conversam, você sabe, né, isso daí, vão, porque eu dou conta disso, eu dou conta daquilo. Nasruddin fala, pois eu dou conta de ficar toda a noite nesse frio lá fora, somente com a minha roupa do corpo, sem nenhuma outra proteção. Os amigos caíram na gargalhada. Não, Nasruddin, você não consegue. Ninguém consegue fazer isto. Pois Nasruddin disse, pois eu consigo. Então, você vai aceitar o desafio. Se você passar a noite inteira, nós lhe daremos um banquete, um grande jantar. Mas se você perder o desafio, você vai nos dar um belo de um jantar na sua casa. Nasruddin sabia que ele ia conseguir, falou, muito bem, eu vou passar a noite sem nenhuma proteção e nenhum fogo para me esquentar. Começou a noite, Nasruddin foi para o centro da praça, os amigos foram para sua casa quentinha e ficavam ali observando Nasruddin da janela. Pois foi passando o tempo, passou o tempo e chegou no dia de manhã e Nasruddin foi avisar para os amigos, venci o desafio. Eu passei a noite inteira na praça sem nenhuma proteção e sem nenhum fogo para me esquentar. Um amigo disse, não, Nasruddin, você não ganhou a aposta. Por volta da meia-noite, eu avistei pela janela uma vela dentro de uma casa, dentro de uma janela acesa. Você se esquentou com essa janela, você não ganhou o desafio. Nasruddin falou, como uma janela dentro da outra casa, a 300 metros de distância, poderá aquecer um homem? Pois todos, num burburinho, todos ali defendendo o seu argumento, chegaram à unânime decisão de que sim, aquela chama aqueceu Nasruddin. Nasruddin não tinha o que fazer, pois disse, pois bem, eu vou oferecer o jantar para vocês hoje à noite na minha casa, estão todos bem-vindos que eu vou pagar essa aposta, assim como combinado. Então eles foram com muita fome para a casa de Nasruddin, porque seria um jantar maravilhoso, com comidas muito gostosas, porque Nasruddin e sua esposa cozinhavam muito bem. E chegaram lá muito famintos, estão esperando, e nada daquele jantar ficar pronto. Aí um falou, vou à cozinha ver o que está acontecendo. Quando chegou na cozinha, Nasruddin estava ali e disse, calma meus amigos, já já a comida vai ficar pronta. Eles viram um enorme caldeirão com uma vela aquecendo o caldeirão. Gritaram com Nasruddin, como Nasruddin? Essa comida vai ficar pronta com uma chama e uma vela tão pequena para esquentar esse tamanho de caldeirão? Pois, meus amigos,
Vocês não disseram que uma vela a 300 metros dentro de uma casa poderia aquecer um homem? Como essa vela encostada no caldeirão não vai esquentar o caldeirão? Não, Nasrudin, você tinha razão, eles disseram. Você ganhou a aposta. Eles tiveram então que se render a Nasrudin. E assim receberam depois, no dia seguinte, Nasrudin para uma deliciosa refeição que eles prepararam. Então essa história, ela assim, quase se diz por ela mesma, né? Não tem muito o que explicar. Mas aqui a gente pode ver os elementos do ego. Que o ego, nafs, é o nome de ego no sufismo. Então o ego, ele sempre encontra uma forma de ver a verdade que vai satisfazer a ele próprio. Então é muito comum, e nos dias atuais a gente vê isso acontecer a todo tempo, que as verdades, as supostas verdades, ou o que é dito verdade por cada pessoa, é conveniente a ela mesma. E quando passa para um outro contexto, que vai ser talvez não em seu próprio benefício, você talvez nem ganhe tanto assim com aquela verdade, é tomada como mentira. Então aqui a gente vê um aspecto do ego, que é querer ter sempre verdade, ter sempre a razão, ter sempre a verdade da situação, principalmente se essa situação vai satisfazer a si próprio. A gente tem aquele aspecto do ego que é para mostrar que eu sou o melhor, né? Nasrudin demonstrou isso, eu sou melhor, eu vou suportar, eu vou dar conta, para também se vangloriar perante os outros. Mas depois ele tirou o ensinamento disso. Então o ego, ele fica nessa competição com o outro, ser melhor que o outro, ter a verdade, em benefício próprio. Então aqui a gente vê claramente que quando eu mudo um fator para um outro contexto, talvez eu possa ver o que é de fato a realidade da situação, que é uma pequena vela não pode aquecer um homem e tampouco esquentar um caldeirão, né? Então, uma situação da minha vida, se eu mudo de contexto, se eu coloco essa situação que é o meu benefício em benefício do outro e aquilo me tocar, aquilo me incomodar, talvez eu esteja ponderando esta verdade somente ao meu favor. Porque se para o outro não é legal, mas para mim é legal, então há um tom aí de conveniência para mim. Então, por isso o nome dessa história, a verdade conveniente. Então, para a gente trabalhar sobre si e para eu me dar conta de qual é de fato a realidade do que está acontecendo, eu posso ver esse mesmo fato em diferentes contextos, em contextos em que não está a meu benefício. Se não está a meu benefício, eu vou concordar? Eu vou ter o mesmo comportamento, a mesma opinião de quando eu defendo o meu próprio benefício? E assim a gente vai trabalhando sobre si mesmo, vai aprendendo a estender a percepção, aprendendo a considerar o outro e considerar as diversas situações. E assim a gente pode trabalhar sobre si mesmo, num processo de redução do ego, de ser menos egoísta, que essa é a característica principal do ego, né? Então, quando eu sou menos egoísta, né, eu olho somente do meu ponto de vista para o meu benefício. Quando eu sou menos, eu estou reduzindo o meu ego. E se eu reduzo o meu ego, eu tenho uma possibilidade de ver as coisas com um nível de realidade mais apurado, né, com uma verdade mais honesta para mim e para todos. É uma verdade em que ela perpassa, em que ela vai ser igual em todas as situações, em todos os contextos. Então, essa é uma historinha simples, um pouco engraçada,
mas que nos leva a refletir sobre esse aspecto muito relevante e que talvez seja uma das questões principais do nosso momento contemporâneo, do nosso momento histórico, né, em que os desejos, o olhar para si mesmo, né, é o que anda preponderando. Então, quem sabe, se a gente olhar um pouquinho, considerar um pouquinho além de mim mesmo, a gente possa encontrar uma vida mais justa, uma vida mais harmoniosa para todos nós, né? Não só para uma pequena minoria, mas para todos nós. Isso só vai acontecer se cada um assumir a responsabilidade de olhar para si mesmo, de cuidar você mesmo do seu próprio ego, com responsabilidade por si mesmo. E a gente vive aí uma vida talvez mais autêntica, mais plena, mais saudável, e podemos evoluir dessa forma como seres humanos e nos desenvolvendo como seres humanos. Espero que você goste desse quadro aqui, dos contos, das histórias, e te convido a comentar aqui o que você acha, o que achou dessa história, para a gente poder interagir um pouquinho, que é essa forma da gente ser humanos aqui nesse meio digital. Então, te vejo na próxima história.